Salmos de número 22. Salmos 22, vamos ler o verso 1 e 2. Por alguns meses o tema de o silêncio de Deus já vem ardendo em meu coração há bastante tempo. E quando o pastor Carlos me deu esta oportunidade, por mais que eu tentava a desviar e querer trazer outra palavra, o Espírito Santo me encaminhava para esse tema. E é aquele ditado, né? Obedece quem tem juízo. Então a gente tem juízo, a gente obedece a voz do Senhor. Salmos 22, versos 1 e 2, nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade em poder engrandecer e cultuar a ti, Senhor. Senhor, nós já sentimos a tua presença aqui em meio dos louvores e isso nos deixa feliz, Senhor, porque se não fosse a tua presença, nada disso aqui faria sentido, nada disso aqui, Senhor Jesus, faria sentido para nós. Mestre, eu te peço nesta noite, usa a minha vida, Senhor, para a edificação da vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quando a gente começa a ler e estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que de Gênesis a Apocalipse, o silêncio de Deus, ele é uma realidade bíblica. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Deus esteve em silêncio por diferentes períodos, com diferentes pessoas. A gente aprende que o silêncio da parte de Deus é uma realidade, não só na vida daqueles que já passaram, mas na nossa também. Isso é tão verdade que Abacuque, durante o seu tempo, ele presenciou a crueldade dos babilônios, quando eles entraram e tomaram a terra e levaram os judeus em exílio e até mataram um. E ele clama em Abacuque 1 e 2, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. A gente começa a ver o silêncio de Deus presente na vida de Abacuque. Jeremias sentia que Deus não respondia a ele em meio à aflição. O templo foi queimado, os muros foram derrubados, pessoas foram levadas cativas, pessoas foram mortas. E por 2 vezes a gente vai ver Jeremias clamar por sentir o silêncio de Deus. Lamentações 3 e verso 8 diz: mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Lamentações 3 e 44, de nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Quantos aqui conhecem a história de Ana, que por muitos anos clamou a Deus por um filho, e o que ela teve foi o silêncio de Deus. Ela era humilhada. Naquele tempo, uma mulher que era estéril, ela era considerada amaldiçoada, porque ela não podia dar continuação à sua geração, à sua família. Então ela foi humilhada. Ela foi humilhada por Penina, e por muitos anos ela clamava ao Senhor e não teve uma resposta. Davi, os salmos que lemos aqui, e no Salmos de 28 e 1, ele também diz: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Como falei, a gente começa a ver que na Bíblia toda, muitos presenciaram o silêncio de Deus. Alguns estudiosos dizem que Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entre o final deste versículo e o começo do versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, os estudiosos dizem que passaram-se milhares de anos. Ou seja, segundo eles, Deus estava em silêncio durante a criação do mundo. Outro período em que Deus estava em silêncio, na teologia cristã, se chama de período interbíblico. Quando se fecha o livro do profeta Malaquias até o começo do livro de Mateus, que segundo escreveu Mateus, passaram-se 400 anos em que Deus ficou em silêncio.
Passaram-se 400 anos em que Deus não levantava um profeta. Passaram-se 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. Mas o lindo do nosso Deus é que mesmo Ele estando em silêncio, isso não significa que Ele está ausente. Amém? Pode dizer para quem está do seu lado, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus é tão verdade que durante este período interbíblico de 400 anos, Deus estava em silêncio, mas Ele continuava trabalhando. Durante esses 400 anos, quando fecha o livro do profeta Malaquias, até começar o Evangelho segundo escreve Mateus, o Império Persa que dominava no Antigo Testamento e que permitiu o retorno dos judeus do exílio, agora é derrotado por Alexandre o Grande. Ele conquista o mundo, espalha a cultura e a língua grega. A divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. A revolta dos Macabeus, que foram judeus que se levantaram, e surge um período de independência judaica. A dinastia de Asmoneia, que foi um governo judeu originado dos Macabeus. E o Império Romano, que conquistou Jerusalém e dominava na época de Jesus. Por que eu citei todos esses impérios? Que durante o período que se fecha o livro do profeta Malaquias, em que Deus ficou em silêncio, tudo isso aqui aconteceu para que o nascimento de Jesus fosse realidade. Mais uma vez eu digo, o Senhor pode estar em silêncio, mas Ele continua trabalhando. O Senhor pode estar em silêncio, mas Ele continua agindo a favor do seu povo. Quem crê nesta palavra pode dar um grito de glória ao nome de Jesus. E existe alguns tipos de silêncio que a gente vê Deus de Gênesis a Apocalipse realizar. E em alguns pontos eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro, o silêncio da rejeição, ou o silêncio da reprovação. A Bíblia vai nos contar no livro de Samuel a história de um homem chamado Saul. A Bíblia nos fala que Saul era o mais belo e um dos mais altos que tinha ali entre o povo. Que todos os outros homens que tinham ali só chegavam até o ombro dele. E a história de Saul começa quando o pai dele, que tinha muitas jumentas, pede para Saul ir atrás das jumentas depois que elas foram perdidas. Saul pega 2 dos servos dos seus pais e vai atrás dessa jumenta. Se não me engano, passaram-se 2 ou 3 dias, eles não conseguem achar essas jumentas. E ele vai e ele se lembra que existia um profeta. Ele vai atrás do profeta Samuel para que ele pudesse ajudar ele a buscar e achar as jumentas do pai dele. Não achando, como falei, ele vai atrás de Samuel. Deus usa Samuel já antes de Saul chegar lá e falava que ia chegar um homem diante dele, que ele ia ser consagrado para reinar o povo de Israel. Deus usa Samuel e declara Saul rei de Israel. Após ungir Saul, rei, Samuel diz que ele deveria esperar 7 dias até que fosse a batalha contra o povo que era inimigo de Deus. Saul, agindo por si próprio, desobedece e oferece a sacrifício. Não teve a paciência de esperar pelo profeta. E olha aqui que 1 Samuel, capítulo número 14... E o versículo de número 37 vai nos dizer. 1 Samuel, capítulo 14, verso 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Está aqui o silêncio de Deus na vida de Saul. E o interessante dessa história é que a rejeição de Saul, ela só vai acontecer no capítulo 15. E o capítulo 15, quando a gente lê 1 Samuel 14, 37, que Deus deixou ele em silêncio, no capítulo 15, Samuel diz, debaixo da ordem do Senhor, que Saul era para ir destruir os amalequitas. Saul teve aqui uma segunda oportunidade de poder ouvir a voz do Senhor novamente. Samuel diz a Saul que ele tinha que ir à terra dos amalequitas e destruir todos os despojos.
destruir todas as vacas, os gados, as ovelhas e matar todo mundo daquela terra. Todos conhecem a história. Saul desobedece a ordem de Samuel. Ele traz as melhores vacas, as melhores ovelhas, e ele poupa a vida do rei dos amalequitas, desobedecendo a voz do Senhor. E eu acho interessante, como falei, porque Deus deu o silêncio no capítulo 14, mas a queda dele aconteceu no capítulo 15. Eu aprendo com isso que o silêncio da reprovação ou da rejeição nem sempre começa depois de uma queda. O silêncio da reprovação ou da rejeição nem sempre começa depois de um pecado. Às vezes começa quando o coração já está começando a se desviar. E era o que estava acontecendo com Saul. Tinha alguns sinais que Saul já estava dando, que estava mostrando que ele já estava se desviando do caminho do Senhor e caminhando para esse silêncio da rejeição. Quais eram esses sinais? 1 Samuel, capítulo de número 13. E o versículo de número 8 ao 9. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Como já mencionei, Samuel tinha dito para ele esperar 7 dias. Vimos aqui um sinal em Saul, a impaciência em meio ao silêncio de Deus. Ele não teve paciência para esperar o profeta chegar, para que a palavra do Senhor podia ter se cumprido. Samuel disse que ele era para esperar 7 dias para Samuel oferecer o sacrifício. Naqueles tempos, só um sacerdote podia oferecer sacrifícios. Saul desobedece esta ordem. Outro sinal que podemos ver nesse silêncio da rejeição, no mesmo capítulo 13, e o versos 11 em seguir, perdão. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto via que o povo se espalhava de mim, e não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Vimos aqui que Saul agiu por impulsividade. Saul se precipita e oferece o sacrifício antes da chegada de Samuel. Como falei, às vezes o silêncio da rejeição ou da reprovação, ela começa antes de uma queda, antes de um pecado. Outro sinal que vimos com Saul que isso estava acontecendo, 1 Samuel 13, vai nos falar que procedeste neciamente e não guardaste. Ele agiu antes de buscar a Deus. A gente não pode ficar tomando decisões sem primeiro buscar a Deus. Não podemos tomar qualquer decisão, seja no nosso ministério, seja na nossa família, seja na nossa vida financeira, sem primeiro consultar a Deus. E foi isso que Saul fez. Ele agiu antes de buscar a Deus e enfim teve o silêncio de uma rejeição e de uma reprovação. Decisões sem direção. 1 Samuel 14 e o versos 24. Outro sinal que Saul já estava se desviando antes mesmo da queda dele. Diz assim, 1 Samuel 14, 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Decisões sem direção, que meio que se encaixa com agir sem buscar a Deus. Saul aqui querendo se precipitar, agindo por impulsividade, tendo impaciência no silêncio, agindo sem direção de Deus. Ele toma uma decisão de não deixar o povo comer. E Saul fez esse juramento precipitado que enfraquece o povo na batalha. A gente aprende que tem gente que ainda até louva.
Tem gente que até ainda lidera na igreja. Tem gente que ainda prega a palavra. Tem gente que trabalha, mas já perdeu a sensibilidade espiritual. E o perigo, irmãos, não é a gente apenas errar como Saul fez. É a gente continuar vivendo sem perceber que o coração está se afastando da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. A hora que ele percebeu lá no capítulo 15 que Deus já rejeitou ele, Deus já estava em silêncio. Deus já tinha rejeitado a Saul. Precisamos vigiar para a gente não substituir a direção de Deus por emoção ou por pressão. Saul aqui vai dizer em 1 Samuel no capítulo 14 adiante, que o povo estava pressionando ele. Não só os inimigos que estavam rodeando o povo de Israel, mas o povo estava querendo uma direção e ele agiu sem buscar a Deus primeiro. Nem toda porta aberta significa aprovação de Deus. Deus fala, Deus corrige, Deus alerta, mas a gente não pode insistir em endurecer o coração e a gente começar a experimentar o silêncio da rejeição de Deus. E creio que hoje Deus está chamando talvez pessoas aqui que estão experimentando um silêncio. Talvez estão chamando pessoas aqui ao arrependimento antes que o coração fique duro e tarde demais para voltar atrás da rejeição de Deus. Então a gente entende que Saul teve o silêncio da rejeição. Segundo ponto, o silêncio de prova. Os irmãos conhecem o tanto quanto eu a história de um homem chamado Jó. A Bíblia nos conta que ele era um homem íntegro, que ele era um homem muito rico. A Bíblia vai nos dizer que ele era um homem muito abençoado. A Bíblia nos diz que Jó tinha família. Ele era bem respeitado e até diz que ele era um dos maiores do Oriente. Para nós, na linguagem de hoje, creio que Jó seria um bilionário daquele mundo. Porque ele tinha vacas, ele tinha gado, ele tinha camelo, ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele. E a Bíblia nos deixa claro, no livro de Jó, que ele não sofre as lutas que sofreu por causa de um pecado escondido. Aprendemos que a gente pode até ter uma conta bancária rica, gorda. A gente pode até ter uma família bem estruturada. A gente pode ser até respeitado entre todos. Mas isso não nos isenta de passar por provas. Estamos todos sujeitos a passar por provas, como Jó também passou. E Jó não entendia porque estava passando por isso. A gente vê que do capítulo 1 ao capítulo 42, Jó sempre se perguntava ao ponto de ele amaldiçoar o seu nascimento. Mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Em nenhum momento ele questionou Deus. Em nenhum momento ele perdeu a fé que tinha em Deus. E interessante que do capítulo 1 até o final de Jó, Deus só vai falar com ele no capítulo 38. Entre esse tempo, Jó perdeu as suas ovelhas, perdeu os seus gado, perdeu os seus camelos, perdeu os seus filhos, mas jamais perdeu a fé que ele tinha no Deus dele. Jó chega ao ponto da luta dele que ele contrai uma doença e a Bíblia nos fala que ele pega pedaços de caco de telha para coçar essas feridas. Então a gente vê que ele estava passando por uma situação precária, mas a gente entende, lendo o livro de Jó, e o silêncio que ele estava passando, que o silêncio de prova não é um sinal de abandono, mas é um sinal de processo. O silêncio de prova que a gente está vivendo é porque Deus está nos moldando para algo que Ele tem para entregar para a nossa vida. E eu me lembro que muitos aqui até conhecem e sabem da situação de saúde da minha filha mais velha, da Cálita, e ela é deficiente visual. E entre muitas visitas ao médicos e emergências, por quantas vezes eu orei a Deus: Deus, dá a visão ruim dela para mim e coloca a minha nela. E sabe o que eu ouvia de Deus, irmãos? Nada, silêncio. Mas daí eu me lembro que Jó fala lá no capítulo 13, verso 5: ainda que ele me mate, nele esperarei. Oh glórias, levanta sua mão por 10 segundos. Oh, esse silêncio que talvez você está passando, essa prova,
prova, essa dificuldade, seja lá o que for, não é porque o Senhor te abandonou, não é porque Ele não gosta mais de você, porque Ele não quer nada com você, mas é porque Ele está nos preparando para algo muito maior que Ele tem para entregar nas nossas vidas. Quem crê pode dar um brado de glória ao nome de Jesus. Aleluia! Então o processo de Deus é esse, Ele nos testa, Ele nos molda em meio às nossas piores lutas. E o silêncio de Deus, Ele faz parte da nossa caminhada cristã. Talvez você esteja vivendo uma fase que não entende, você até ora, você jejua, você busca, e mesmo assim o céu parece que está fechado. Existem provas que a gente passa, que se Deus falasse para nós o motivo, talvez até seria mais fácil para nós suportar. Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende de respostas imediatas. Deus não perdeu o controle da situação. Não importa o que a gente esteja passando, Ele ainda senta num alto e sublime trono e está no controle de todas as coisas. O silêncio de hoje, o silêncio que Jó estava vivendo, ele não e jamais cancelará as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes Deus ele não remove uma luta imediatamente, porque Ele está trabalhando algo dentro de nós, durante este processo, durante esse silêncio de prova. E tem processos que produzem mais intimidade com Deus do que anos de conforto. Jó, no capítulo 42, versículo 5, vai nos ensinar isso. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois que Jó passa a luta, ele ouve Deus falar com ele novamente, ele realmente teve uma experiência maior com Deus, que ele chega a dizer isso aqui, que antes disso tudo, antes da prova, antes do silêncio, ele só tinha ouvido falar do Senhor, mas depois que ele é aprovado, depois que ele passa pelo silêncio da prova, agora ele conhece mais o Senhor, ou seja, ele teve mais intimidade com o Senhor durante a sua prova. Durante o silêncio que Deus estava com ele, ele buscou mais a Deus, a fé dele cresceu, e como falei, isso é um processo que Deus faz nós passar. Então a gente aprende que um dos silêncios de Deus é o silêncio de rejeição, o silêncio de reprovação. Segundo, um silêncio de prova. Terceiro ponto, silêncio de resposta. Mateus capítulo 15. Quem está entendendo essa palavra? Mateus capítulo 15. A Bíblia vai nos falar que o Senhor Jesus estava debatendo com alguns fariseus, porque eles estavam reclamando e questionando por que os discípulos deles não lavavam a mão antes de comer. E no versículo 21 a seguir, a gente vai entender um silêncio de resposta. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. No versículo 23, a gente vai ver o silêncio de uma resposta que essa mulher estava esperando. A Bíblia não nos conta, mas creio que a filha dela já passava por isso há muito tempo.
E só para título de informação, aqui nos diz que ela era uma mulher cananeia. Essa mulher era uma mulher grega, ela não era uma mulher judia, ela não era uma mulher que estava ali entre o povo de Deus. Mas o interessante é que ela clama Jesus, filho de Davi. Mesmo ela sendo gentia, mesmo ela não sendo judeu, creio ela que ela teve uma revelação do Espírito Santo, porque só quem chamava Jesus de filho de Davi, é só quem reconhecia e sabia que ele era o Messias. Então essa mulher, ela estava clamando no lugar certo, ela estava clamando na hora certa, ela estava clamando para a pessoa certa e no lugar certo, mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Ela reconhecia que Jesus era o Messias. E para ela o céu parecia que estava fechado. Ela está ali à busca de uma resposta, reconhecendo que Jesus é o Messias. E o que ela tem de Jesus é um silêncio. Quantos nós não passamos por isso? Estamos orando, jejuando e querendo uma resposta de Deus, e a gente sabe que estamos procurando no lugar certo, a gente sabe a quem estamos crendo, nós sabemos que estamos buscando ao Senhor dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas muitas das vezes Ele nos responde com silêncio, mas a gente aprende aqui o silêncio de resposta, que Ele produz perseverança e fé. Essa mulher, ela continuou clamando, ela só foi ter a vitória dela lá no versículo de número 28, ou seja, talvez você está no meio da tua dificuldade, continue clamando, o Senhor não me respondeu hoje, mas eu vou continuar adorando, o Senhor ainda não me respondeu, mas eu vou continuar servindo, o Senhor ainda não me respondeu, mas eu vou continuar operando a obra que Ele me propôs para fazer, o Senhor ainda não me respondeu, mas eu vou continuar contribuindo para a obra, o Senhor talvez ainda não respondeu, não deu o que eu quero, o que eu estou esperando, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de me responder. Quem crê nesta palavra, dá um grito de glória ao nome de Jesus. Muita gente desiste no silêncio. Essa mulher, depois de ter levado um silent treatment de Jesus, ela podia ter abandonado ali e ter voltado para a sua terra. Essa mulher, ela não era judia, como falei. Ela podia ter desistido, mas ela perseverou. E o silêncio de resposta, ele produz isso em nós, ele produz perseverança. A gente sabe que estamos quase chegando à resposta e a gente continua buscando. Sabemos que uma hora o Senhor há de nos responder. Eu vi uma imagem, não sei se era um mimo que era, interessante. Era duas imagens, uma em cima da outra. E em cima tinha um mineiro, né, cavando um buraco atrás de diamantes. E ele ainda estava muito longe desses diamantes. E a imagem de baixo mostrava um homem que já estava voltando da mina, mas ele tinha parado. E só faltava mais uma camada de areia para ele chegar naquele diamante. Ou seja, quando a gente está quase próximo de receber a nossa bênção, é que a gente desiste de fazer a obra do Senhor. É quando o Senhor está prestes a responder a nossa oração, que a gente deixa a obra dele de lado. Mas a gente tem que perseverar, porque quanto menos a gente espera, ele vem com provisão para aquilo que a gente está pedindo para ele. Tiago, capítulo 1, no versículos 2 a 3, vai nos falar um pouco sobre perseverança. E como é um culto de ensino, sei que a gente está passando por bastante versículos. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em outras versões vai dizer produz a perseverança. É o que essa mulher estava passando. Jesus estava provando a fé dela. Como ela não era uma mulher judia, o Senhor realmente queria saber se ela estava disposto a continuar clamando nos pés do Senhor Jesus. E tem muita gente que desiste porque Deus não respondeu no tempo ou na hora que queria. A gente vive uma geração imediatista. Ouvi até um pastor falar, uma geração micro-ondas, que quer tudo na hora, é só colocar ali em segundos e está pronto. E quer tudo rápido, até resposta espiritual.
Mas Salomão, ele nos deixa claro em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem a sua hora certa. A resposta que você está esperando de Deus, ela vai chegar na hora certa. Aquilo quanto você mais espera da parte do Senhor, a hora que for a hora exata, o Senhor vai te entregar aquilo que você está buscando. O silêncio de Deus, ele não era para destruir aquela mulher, era para fortalecer a fé dela. E existem milagres que só chegam depois que a gente persevera, como na imagem que eu falei que eu vi. Talvez a gente está ali quase chegando no milagre que estamos esperando e desistimos. Temos que continuar perseverando. Tem oração nossa, como a dessa mulher, que parece que estão sendo ignoradas pelo Senhor. Mas Deus, ele está formando perseverança dentro de nós. Para que o Senhor vai entregar o milagre que a gente espera se a gente não está preparado? Seria muito fácil a gente só orar hoje e receber amanhã. Mas o Senhor quer ver quem realmente tem fé para continuar perseverando e buscando a Ele. Não pare de clamar só porque Deus não respondeu. Jesus ainda não respondeu, mas a gente continua adorando. Jesus ainda não respondeu, mas a gente ainda continua aqui nesta noite para bendizer o santo nome dEle, porque independentemente se Ele responder ou não, Ele continua sendo Deus, Ele vai ser para sempre Deus, e Ele merece toda a glória, todo louvor e toda a adoração. A perseverança, ela revela quem realmente confia em Deus, e essa mulher, ela nos mostra isso. Não sendo uma mulher judia, sendo uma mulher grega, ela persevera e mostra que realmente cria em Deus. Quem continua buscando durante o silêncio, demonstra uma fé madura. Então, com essa mulher que era judia, a gente aprende o silêncio de resposta. Com Jó, a gente aprende o silêncio de prova. E com Saul, a gente aprende que existe o silêncio de rejeição ou de reprovação. O quarto e último silêncio e ponto, o silêncio de vitória. Mateus capítulo 27. Glória a Deus. Mateus capítulo 27. Vamos aprender sobre o silêncio de vitória. Os salmos que a gente leu aqui, no Salmos 22, versos 1 e 2, como a gente tomou como base, ele nos mostra o sofrimento de Davi, mas ele também é considerado um salmo profético, porque ele também mostra ao mesmo tempo o sofrimento de Jesus. Mateus 27, 46 diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22 estava usando essas mesmas palavras, mostrando o sofrimento de Jesus. Jesus, ele sentiu o abandono, ele sentiu a dor do silêncio de Deus. Então imagine isso, Jesus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, sentiu que era silêncio de nós. Imagina nós, meros mortais e pecadores, quem somos nós para não receber um silêncio do Senhor Jesus, não é mesmo? Então Jesus, ele sentiu o silêncio de Deus. Eu ouvi um pastor uma certa vez falar e eu concordei e achei bonito demais. Ele disse que, na opinião dele, é claro, que ele acha que Jesus ele não sentiu a tristeza na alma dele, ele não suou gotas de sangue, porque ele pressentia a dor que ia passar, mas sim porque ele pressentia o silêncio que Deus ia estar enquanto ele estava passando por aquela dor. E eu achei isso lindo demais. O silêncio da sexta-feira parecia derrota, mas o domingo de ressurreição estava chegando. O silêncio de Deus na cruz, ele não significava um abandono definitivo. Às vezes a gente acha que tudo terminou. A cruz, ela é visada como um lugar que ali é morte, ali acabou, ali já era. E a gente acha isso, que tudo terminou.
mas quando na verdade Deus já está preparando a ressurreição. É quando a gente acha que tudo acabou, que não tem mais solução, é que o Senhor chega e nos dá vitória. É quando o Senhor chega e Ele traz ressurreição, Ele traz à vida aquilo que achavam que estava morto. O inimigo, ele pensa que venceu quando ele vê o céu em silêncio, mas Deus continua agindo. Deus ali já estava agindo no futuro. Ele já estava sabendo que o silêncio que Jesus estava passando ia nos trazer aqui nesta noite para bendizer o nome dEle. Deus já estava sabendo que Jesus ia sofrer o silêncio, mas era para que nós tivéssemos a esperança de vida eterna. O inimigo pensa que venceu. Se Jesus permaneceu fiel até o fim, nós também precisamos permanecer. A vitória espiritual, ela não vem de viver um evangelho fake, um evangelho dividido, meio que em cima do muro. Isso é tão verdade que no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos falar que aqueles que são mornos, deixa Deus doente. Deus vai vomitar aquelas pessoas que são mornas. Ou seja, ou a gente é ou a gente não é. A gente não ganha vitória espiritual por viver um evangelho dividido. O evangelho meio que a gente serve, meio que a gente não serve, meio que a gente veio aqui num domingo, mas na segunda-feira a gente está fazendo o que o mundo faz. A gente vence a batalha espiritual por viver o real, verdadeiro evangelho. E Deus, Ele está sempre à procura de pessoas totalmente rendidas, mesmo nos dias que a gente não consegue ouvir a voz dEle. Lucas no capítulo de 23, Lucas capítulo 23, verso 46. Eu peguei o versículo errado. Lucas glória a Deus. A Bíblia vai nos falar que o Senhor, Ele dá o seu último suspiro de vida e Ele entrega o Espírito dEle ao Senhor. E o que a gente aprende com isso é que para a gente receber a vitória durante o silêncio, a gente tem que se entregar por total a Deus. Jesus entregou o Espírito dele, se entregou totalmente a Deus. Você quer receber a sua vitória? Se entrega totalmente a Deus. Você quer receber o seu milagre? Se entrega por total a Deus. Vamos parar de viver um evangelho meio a meio, como a gente falou. A gente vê aí no mundo, irmãos, tem várias igrejas no mundo neste exato momento que estão cultuando a Deus escondidos para não serem pegos. Pastores na Índia sendo espancados. E a gente tem aqui nesta terra o livre-arbítrio de poder servir ao Senhor Jesus em todos os lugares que a gente está, e é isso que o Senhor está esperando de nós. Vamos parar de viver a vida meio a meio com Deus. É tempo de nós nos darmos por inteiro para Deus. O silêncio, eu já começo a concluir aqui, o silêncio ele não era derrota. Era a maior preparação de vitória da humanidade. Era a ressurreição de Jesus Cristo que estava vindo. Talvez alguém entrou aqui hoje vivendo um silêncio de correção. Outros enfrentando um silêncio de prova. Outros aguardando uma resposta que não parece chegar. E talvez ache que tudo acabou. Mas Deus continua trabalhando em silêncio. Não importa qual fase desse silêncio você esteja vivendo, o Senhor continua trabalhando. Continue orando, continue buscando, continue permanecendo na presença de Deus, porque o mesmo Deus que parece estar em silêncio, ainda continua no controle de todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Não sei qual seja o silêncio que você esteja vivendo. Talvez você está como Jó, está no meio de uma prova, e você ora a Deus, e você não vê resposta,
Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus não quer nada contigo? Ei, Ele te colocou aqui nesta noite para te dizer: continua firme, continua com fé, continue buscando, porque na hora certa, aquilo que você está esperando, Ele vai te entregar. Talvez você está como aquela mulher grega, que está próximo à sua resposta. Não desista, não desista, porque Deus, Ele certamente há de responder. Está aqui a imagem que eu estava falando mais cedo. O homem que estava pertinho de chegar nos diamantes, ele desiste. E essa mulher, a grega, ela podia ter feito exatamente isso. E isso nos dá uma lição extraordinária. Persevere, continue lutando, continue buscando ao Senhor, porque Ele sabe a hora certa de entregar a vitória que a gente tanto precisa. Talvez se Ele nos entregar aquilo que a gente pede hoje, a gente desvie. Talvez Ele quer dar algo para nós que é tão grande, que a gente não está preparado, que se Ele entregar hoje, amanhã a gente já perde. Como falei, o silêncio é porque o Senhor está nos preparando para algo muito grande. Se você crê nesta palavra, dê um grito de glória ao nome de Jesus. Diz a Ele o quanto você ama Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor, porque ela é eficaz, ela é viva, Senhor. E Tu nos diz que passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão, Senhor. E nós cremos nelas, Senhor. E é por isso que estamos aqui esta noite, para buscar mais de Ti, Senhor. Para buscar mais da Tua provisão, para buscar respostas, Senhor. E talvez entrou gente aqui nesta noite, vivendo e presenciando esse silêncio, que talvez Jó passou, que talvez essa mulher que com perseverança continuou buscando, Senhor. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu peço que Tu venha encher os meus irmãos e a minha vida, Senhor, de fé, de ânimo, Senhor. Que a nossa perseverança possa crescer. Que possamos continuar perseverando em oração, que possamos continuar perseverando, te buscando, Senhor, porque talvez Tu não responde a nós hoje, talvez o Senhor não nos responde amanhã, mas sabemos que Tu continua sendo fiel, e que as Tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Obrigado, Senhor, e eu peço que a Tua palavra, que ela achou um coração aberto aqui nesta noite, e que ela possa crescer, que ela possa germinar, e que ela possa servir, Senhor Jesus, de instrução para a vida dos meus irmãos, ó Mestre. Obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém.